3, do versículo 20 até o versículo 24, que é o último versículo deste capítulo. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude a compreender o ensino da Tua Palavra para o nosso coração nesta noite. Que o Teu Espírito, que age poderosamente em nós, nos ilumine, ó Deus, para entender os Teus santos propósitos em fazer registrar estes acontecimentos, ó Deus, lá na origem da nossa história. Pedimos, ó Deus, que isso nos aumente a fé e nos faça aprender as lições que precisam ser aprendidas, ó Deus, com todo o ensino aqui contido. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no capítulo 3, o capítulo 3, dentro do livro de Gênesis, para nós, ele é o início de uma grande tormenta na história da humanidade. Lá no livro de Salmos, no Salmo 92, diz que os nossos dias se passam debaixo da ira do Senhor. E é exatamente aqui no capítulo 3 que isso começa. Essa ira de Deus manifestada de forma contida ainda sobre os homens pecadores, ela começa a se manifestar a partir deste ato de desobediência dos nossos pais, de Adão e Eva. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. O enfoque deste capítulo é mostrar o engano no qual eles caíram talvez por ignorância a respeito da ordem como exatamente o Senhor tinha dado, daí a importância de nós conhecermos bem as Escrituras. Caíram porque cederam à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, que são as tentações que estão presentes na vida humana. São os nossos apetites carnais, são as nossas cobiças por coisas, pessoas, ou sensações, ou situações, e a nossa soberba de querer ser algo que nós não somos. Foi isso que levou os nossos pais e, por consequência, toda a raça a uma situação de ruína. Quando nós estudamos há algum tempo atrás o livro de Eclesiastes, nós usamos muito esta palavra ruína para falar, para entender aquilo que o autor de Eclesiastes estava ensinando. Que tudo nesse mundo não passa de vaidade, de fumaça, de ilusão, porque este mundo é, na realidade, um mundo destruído por causa do pecado. É um mundo pós-guerra, é um mundo em ruínas. E estas ruínas, elas começaram a acontecer quando? Quando o homem desobedeceu a Deus. A Bíblia, no capítulo 2, registra uma ordem de Deus muito clara, do versículo 15 ao versículo 17, que o homem não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E esta morte entra no capítulo 3, através exatamente das sentenças que Deus vai dar ao homem.
E nós vimos várias dessas sentenças aqui até o versículo 19. Deus sentencia a serpente, Deus sentencia o homem, Deus sentencia a mulher e a própria criação por causa daquele pecado. E é por isso que nós falamos que toda a criação está em ruína. A sentença que foi dada àquele casal, os nossos pais, ela é uma sentença que nos pertence. Nós recebemos ordinariamente essa sentença, porque todos nós somos descendentes deste casal. E o que aconteceu com eles é também aquilo que resultou em tudo o que acontece conosco. Nós já nascemos, e nós vamos estudar mais à frente sobre isso, nós já nascemos carregando conosco a culpa do pecado. Porque a culpa é da raça, não de um indivíduo, mas a culpa é de toda a raça. Todos nós já nascemos merecendo a morte e sentenciados à morte, né? Todos nós já nascemos com o pecado encalacrado na nossa natureza. Por quê? Porque uma vez que o homem pecou lá no Éden, ele experimentou essa droga, essa coisa viciante, esse elemento nefasto. E isso contaminou toda a natureza humana. E quando nós geramos filhos, nós não geramos filhos neutros. Nós geramos filhos contaminados pelo mesmo pecado que nos contamina. E então são dois problemas. Um é a culpa do pecado, a sentença da nossa raça que já está sobre nós. Se um homem nascesse e vivesse um único dia, ele está condenado ao inferno. Não importa que ele tenha vivido só um dia. A condenação não é adquirida a partir de pecados que eu propriamente cometo. Eu nasci numa raça condenada. E então, não é o quanto eu peco, não são quantos dias ou quantos anos eu vou viver pecando. É o fato de eu pertencer a uma raça que carrega sobre si a culpa do pecado. Esse assunto envolve outros aspectos. Um dia a gente faz um estudo para debater sobre isso daí, porque quando você põe criança na história, fica todo mundo assim, não, peraí, será? Como é que é, pastor? Então, nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás. Um dia eu volto nesse assunto e falo de novo sobre ele. Mas eu estou falando em termos gerais. Nós todos, não importa se é um bebê que nasceu prematuramente e morreu, ou se é um homem de 100 anos de idade, todos nós somos igualmente culpados do pecado original. Todos carregamos essa culpa. E à medida que nós vivemos, por causa da contaminação do pecado, nós também praticamos os nossos próprios pecados. Esta sentença que Deus deu ao homem, Deus a deu depois de uma tentativa que Deus faz com o homem, de fazer com que o homem enxergue o seu próprio pecado. Então, Deus faz perguntas ao homem, esperando que ele confesse. E já de cara ficou notório que o pecado já havia contaminado o coração de Adão, porque ele põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, e colocando a culpa em Eva, e Eva colocando a culpa na serpente, no fundo, eles estavam colocando a culpa em Deus, porque Deus é o criador da mulher, e Deus também é o criador da serpente. Então, a tentativa era de incriminar o próprio Deus. Nada diferente daquilo que se faz hoje. Quando acontece alguma coisa muito desastrosa, alguns dizem, Deus não existe, porque senão isso não aconteceria. Outros vão dizer, não, isso está acontecendo exatamente por causa desse Deus sanguinário que os cristãos defendem, dizem ter. E esses pensamentos, eles estão presentes na nossa raça. Por quê? Porque a nossa raça é uma raça caída. É uma raça pecadora, e é uma raça que tem a mente obscurecida pelo pecado. Muito bem, quando nós chegamos aqui, depois das sentenças que Deus dá a este homem, que mal consegue fazer confissão dos seus próprios pecados, não diferente de nós, já disse, a partir do versículo 20, nós vamos ver que há ainda uma terceira sentença que Deus vai dar ao homem, quando Deus vai expulsá-lo do jardim, e Deus vai colocar um bloqueio para que ele não volte. Há um motivo para isso. Então vamos lá. A partir do versículo 20, nós temos aí um fato novo. Versículo 20 diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Veja, nós não temos até
uma descrição, senão aquela do capítulo 2, em que Adão dá um nome que é um nome na realidade genérico, é um nome feminino dele. Lá no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele diz: e chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então é gênero que ele está determinando ali: Adão, ou varão e varoa, macho e fêmea. É isso que está sendo dito, mas não um nome próprio, né? Não um nome para ela. E então agora, não sabemos porquê, mas agora, depois da queda, Adão então vai dar um nome com um significado para a varoa. Isso pode significar duas coisas. Pode significar que a queda foi tão rápida que Adão não tinha ainda tido tempo para pensar num nome com sentido, com significado para Eva. Isso pode significar isso, nós não sabemos. Pode ser que ela tinha, também pode ser que ela tinha outro nome, e Adão decidiu mudar o nome dela agora, uma vez que a esperança deles agora era cumprir o mandato que Deus tinha dado lá no capítulo 2. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Uma vez que a sentença que o Senhor Deus deu dizia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça, ou que pisaria a cabeça da serpente, agora a função principal da mulher se tornou o quê? Ser progenitora, geradora de filhos. Provavelmente esse seja o motivo de escolher este nome agora para Eva, né? Ou pela queda ter acontecido rapidamente. Nós não sabemos, é conjectura, tá? Mas o fato importante aqui é que no verso 20 parece que Adão relembrou da sua função de líder. E então você não vê ele e Eva sentando para discutir e escolher um nome. Você vê ele usando a sua autoridade de líder, de cabeça da casa, e ele dá o nome. Do mesmo jeito que ele deu nome a todas as criaturas, agora ele, de uma maneira muito especial, com um significado, ele dá o nome à sua própria mulher, a varoa. E o nome que ele dá é Eva. E isso por quê? Porque ela será mãe de todos os seres humanos. Ok? Óbvio que quem está registrando a história é Moisés. E Moisés então já está lidando com uma população de milhões. E então isso faz todo sentido na cabeça dos primeiros leitores. Talvez não fosse assim tão claro na mente de Adão e Eva quando eles escreveram isso. Eles apenas acreditavam que Deus tinha dado um propósito para eles, que era crescer, multiplicar e encher a terra, e eles estavam crendo que era isso que Deus iria fazer, né? Agora, quando Moisés relata isso, já existem milhões sobre a terra, então isso vai fazer um sentido maior na mente dos leitores, assim como faz na nossa também. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Veja, versículo 21 é um versículo importantíssimo aqui neste capítulo. O que o Senhor faz antes de expulsá-los daquele lugar? O Senhor precisa resolver o problema do homem. O homem, por conta da sua desobediência, ele estava numa situação de descompasso com Deus, e o relacionamento entre ele e Deus foi quebrado. E o homem não conseguia sequer ir ao lugar onde Deus se manifestava, porque ele sentia vergonha. Ele sentia vergonha da mulher, e sentia vergonha do próprio Deus, e sentia medo do próprio Deus. O texto diz que quando Deus foi procurá-lo, ele ficou com medo e se escondeu. E o Senhor os encontra, diferente do final do capítulo 2, no capítulo 3, agora sentindo vergonha um do outro, porque estavam nus. Se você observar, voltando no versículo 7, olha lá. No versículo 7, obrigado Anderson, depois da queda, diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, cinta não é roupa.
Cinta não é uma roupa apropriada. A ideia de cinta é a ideia de algum tipo de faixa que pudesse os cobrir, mas não era roupa. E pior, o material era folhas de figo. Isso não servia, isso não durava, isso não aguentava. Era o que eles conseguiram fazer. Isso é uma demonstração de que o homem nunca foi e continua não sendo capaz de lidar com as suas próprias vergonhas. O homem, depois de uma situação de quebra no relacionamento com Deus, ele não é capaz de resolver este problema com Deus. Nunca foi. As tentativas humanas, elas são precárias. A tentativa do homem de esconder a sua vergonha não funciona. Ele tentou com folhas de figo e não funcionou. Isso aqui, além de ser real, é a contação dos eventos lá do Éden. Isso aqui também é simbólico em toda a Bíblia, porque isso também é uma demonstração de como o homem tenta com os seus méritos, com as suas justiças, que na realidade são injustiças, ganhar ou galgar diante de Deus algum tipo de crédito, mas não consegue. Então, os nossos poucos méritos de alguma coisa que a gente acerta aqui ou ali, as nossas poucas justiças, que na realidade são justiças manchadas, maculadas, diante de Deus são como essas folhas de figo. É uma tentativa frustrada de esconder nossas vergonhas, e não servem. E o que Deus vai fazer para resolver este problema? No versículo 21 diz que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem fez as vestimentas? Deus. De onde veio a pele para cobrir? De um animal. Não está dito qual foi. Está implícito aqui que alguém teve que morrer para vestir a vergonha do homem. E então eu tenho aqui uma anunciação de como é que o descendente, o filho da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. A obra dele será uma obra de revestimento de justiça sobre nós. E como que ele vai fazer isso? Entregando sua própria vida. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Significa que ele vai se entregar para nos vestir, mas ele vai ressurgir e ele vai destruir definitivamente a serpente. Para a gente essa conclusão fica fácil e óbvia, porque nós temos todo o Novo Testamento e o restante do Antigo Testamento para nos ajudar. Mas para quem leu isso a primeira vez, não era assim. Então nós temos um grande privilégio em relação a Adão, em relação a todos que viveram no Antigo Testamento, em relação aos próprios hebreus que estavam recebendo esta mensagem. Embora os hebreus já tinham condição de entender isso melhor. Por quê? Porque nós vamos ver no capítulo 4 que nós vamos ter já, dentro da cultura religiosa da família de Adão, uma identidade no sacrifício de um cordeiro, de um animal. E isso significa o quê? Significa que de alguma maneira Adão entendeu, Deus falou com Adão que a maneira com que eles iriam sempre suplicar ao Senhor o perdão dos pecados seria através do sacrifício, do derramamento de sangue. Foi derramando o sangue de um animal para tirar a sua pele que Deus cobriu a vergonha do homem aqui na expulsão do Éden. E será assim também que Deus cobrirá a vergonha de todos aqueles que Ele escolheu através do sacrifício do seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Então, estes conceitos, eles já começam a ser esses conceitos, esses fundamentos, eles já começam a ser lançados aqui no capítulo 3 de Gênesis. E são exatamente esses conceitos que vão acompanhar toda a revelação das Escrituras até o final. Nós estamos estudando Apocalipse. E lembra lá no capítulo 6, como é que o Filho de Deus é descrito? Como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto
Ou seja, por que ele foi morto? Ele foi morto como um sacrifício por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas injustiças para com a sua justiça nos cobrir. Isso é muito importante. É importante principalmente porque nós vivemos hoje num contexto em que uma porcentagem que é maioria, né, maior, não vou me arriscar a dizer quanto, mas é a maioria das igrejas evangélicas que existem no nosso país e na maioria dos países que são evangelizados, que já foram evangelizados, a maioria esmagadora das igrejas pregam justiça de folha de figueira. Prega, dona Nancy, que se a senhora não deixar o cabelo ficar comprido, a senhora não vai para o céu, porque são as suas obras que te colocam lá, somadas às de Cristo. Isso é uma mentira. O que veste as nossas vergonhas é a roupa que é feita por Deus. Quem fez a roupa? Deus. Quem foi o sacrifício? Não fui eu, foi algum animal. E lá no Éden. E no nosso caso, não fui eu, foi Cristo. Essa roupa Deus fez e colocou em mim. Não fui eu que costurei, não fui eu que tomei essa roupa para mim. Foi feita por Deus, com um sacrifício que Deus executou e que Deus me deu. Deus não me vendeu, Deus não trocou comigo, Deus não me deu uma parte do serviço para eu fazer. Ó, eu já fiz lá, agora você tem que costurar aí. Nada disso. Deus entregou uma vestimenta feita. A nossa redenção é assim também. Deus nos entrega essa redenção feita. Eu não estou aqui trabalhando como pastor, nem vindo à igreja 3, 4 vezes por semana, orando, lendo a Bíblia para ganhar salvação. Porque eu nunca pude e nunca poderia fazer tal coisa. Porque tudo que eu fizer, por mais justo que pareça aos homens, nunca será justo diante de Deus, porque a justiça de Deus, ela está absolutamente inatingível por nós. Tamanho a distinção que existe entre a majestade da santidade de Deus, da sua justiça, e os nossos trapos de imundícia, que é assim que a Bíblia descreve as nossas justiças. Portanto, tudo que eu faço, por melhor que seja, não passa de folha de figueira. Pode cobrir momentaneamente alguma coisa, mas não resolve meu problema. O que resolve meu problema é a roupa que foi feita pelo Senhor. É a justiça do meu Redentor Jesus Cristo colocada sobre os meus ombros. É isso que está sendo anunciado aqui. Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu acho muito interessante, e quando você abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, você vai encontrar uma citação lá, perdão, 2 Coríntios capítulo 5, você vai encontrar uma citação lá, dizendo que quando nós deixarmos este tabernáculo aqui, quando nós morrermos, é isso que está sendo dito lá, nós vamos deixar este tabernáculo aqui. Nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, Paulo diz, enquanto nós estamos aqui nesse tabernáculo, ou seja, por isso que, por saber que eu tenho um edifício no céu, enquanto eu estou neste tabernáculo, eu gemo, aspirando ser revestido do que é eterno. Mas ao mesmo tempo eu não quero morrer. Mas eu tenho essa certeza que eu tenho um edifício. E aí ele faz um alerta, se eu não me engano, no versículo 3, dizendo, nós que estamos vestidos e não nus. Do que Paulo está falando? Paulo está falando da justiça de Cristo Jesus. Da roupa que Deus faz por nós. Quem tem acesso ao edifício do céu? Quem está vestido com a justiça de Cristo. Não é quem quer, não é quem corre. Por isso mesmo a Bíblia diz, não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ok? Então, e eu preciso ter
consciência disso, para eu não me sentir um sócio de Deus na obra da redenção, como é ensinado na maioria das igrejas aí. Porque se eu me sentir sócio de Deus, então eu vou viver uma tragédia de cristianismo. É um cristianismo que não é vivido por fé em Cristo Jesus, mas é vivido com fé em mim mesmo. Então, na semana que eu faço tudo certo, eu vou lá na igreja, estufo o peito e canto, porque eu estou com o pé na glória. Na semana que eu faço tudo errado, eu fico com vergonha de sair de casa, porque se eu bater com as botas, eu vou parar no inferno. Isso é vida? É isso que está sendo ensinado no Novo Testamento? Não é, de jeito nenhum. Isso não é um relacionamento. É assim que Deus se relaciona, do mesmo jeito dos homens? Quando você agrada, você tem tudo. Quando você não agrada, você não tem nada? É assim? Não, não é assim que Deus se relaciona. Porque Deus não é como nós. O amor de Deus não é interesseiro como nós. A obra de Deus não foi com base nos nossos méritos. Se fosse assim, quando nasceram os dois, Jacó e Esaú, o Senhor não tinha dito no nascimento deles que ele amou a Jacó e se aborreceu a Esaú antes que qualquer um deles tivesse feito coisa alguma. O amor de Deus não tem nada a ver com os meus méritos, com as minhas ações. O amor de Deus tem a ver com um ato que nós não sabemos explicar, que é absolutamente livre da parte dele em relação a quem ele quis. E no tempo, Deus atrai essas pessoas para ele. E essas pessoas são salvas pela graça, não por obras. Não por obras. E eu preciso guardar bem isso. É isso que ele está ensinando. A primeira lição, vamos lá, a primeira lição teológica que Adão está aprendendo é essa: que ele nunca vai conseguir resolver sozinho os seus problemas agora que ele pecou. Agora, sempre ele vai precisar da mão de Deus, porque ele é insuficiente para lidar com as suas próprias vergonhas. Quem tem que cobri-lo é o Senhor. Vejam só, versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Vejam só, qual era a função da árvore da vida? Era fazer a manutenção da vida, o próprio nome já diz. Apocalipse faz referência a essa árvore, dizendo que esta árvore será para a cura das nações. As folhas desta árvore serão para a cura das nações. Esta árvore ela vai adquirir um símbolo que vai ser representado em todo o Velho Testamento e depois também nas profecias lá de Apocalipse, que é um modelo da árvore da vida representado num castiçal. O castiçal, aquele com sete velas, na realidade aquilo ali é uma representação de uma árvore. E a ideia daquela árvore, quando aqueles castiçais eram colocados dentro do tabernáculo, e aí também é um outro estudo para fazermos um dia, falar sobre o tabernáculo, estudar cada uma das partes do tabernáculo, a função dele era exatamente mostrar isso, que na presença de Deus há vida. Aquela vida da qual nós todos fomos privados por causa do pecado, ela é encontrada novamente em Deus. Deus é esta fonte de vida. Jesus Cristo é descrito como a fonte da água da vida. E então, quando nós encontramos esta determinação de Deus, de que o homem ele não tenha mais acesso à árvore da vida, para que ele não viva eternamente, é exatamente a sentença que Deus tinha anunciado lá no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, dizendo: no dia em que comer, certamente morrerás. Adão e Eva não comeram, não morreram no exato momento em que eles morderam, mas eles morreram no momento em que eles morderam. Como que eles morreram? Naquele dia Deus os sentenciou a não mais comer da árvore
da vida. Ou seja, não mais se alimentar daquilo que fazia com que a vida deles continuasse. Ponto interessante. Quando Deus fez o homem, mesmo antes da queda, o homem era de carne, tinha ossos, né? Não fosse assim, ele não teria dito: esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Se o homem era de carne e osso, como nós somos hoje, então este homem estava suscetível a desgaste. Mesmo que Deus o criasse para viver para sempre, há uma lei da física, da termodinâmica, que diz que aquilo que é matéria, quando é posto em movimento, gera calor, e o calor gera desgaste. Significa que por mais que Deus tenha me feito para viver eternamente, como Ele me fez de carne e osso, um corpo físico, mesmo esse corpo físico não tendo pecado algum, não tendo a corrupção do pecado, esse corpo teria algumas necessidades especiais, como o alimento, que Deus também fez e colocou, provisionou abundantemente para o homem lá no Éden, mas Deus colocou lá também remédio. Esta árvore era o maior e o melhor de todos os remédios. Esta era a árvore da vida. Se por algum motivo o homem sofresse algum acidente no Éden, e acidentes, eles não são necessariamente consequência de pecado. Correr e tropeçar numa raiz elevada de uma árvore e machucar os pés, isso não tem nada a ver com pecado. Isso tem a ver com a condição das limitações próprias do ser humano. E então aquela árvore da vida, ela tinha a ver com o quê? Ela tinha a ver com é como se fosse a ideia original para o mito da fonte da juventude. É o que o homem ia comer, para o cabelo nunca ficar branco, para o cabelo nunca cair, Joãozinho. É o que o homem ia comer para nunca ter ruga. É o que o homem ia comer para nunca ficar barrigudo e nem ficar esquelético. Era o que o homem ia comer para ser sempre saudável, sempre, sempre, por toda a eternidade, e nunca morrer. Era o alimento restaurador. E esse alimento, ele é descrito lá no último capítulo de Apocalipse como um alimento presente na nova terra. Alguma coisa que servirá como cura para as nações. Eu tenho duas ideias que estão associadas. Uma é uma representação óbvia a respeito de Cristo. Ele é a fonte de vida para todo sempre. Mas o outro aspecto é o aspecto de que realmente aonde existe gente feita de carne e osso, em algum momento você vai precisar fazer manutenção. Em algum momento você precisa de algum tratamento. E isso é normal. Não é um mundo de fantasmas nem de espíritos. É um mundo físico com pessoas com corpo físico. Tem desgaste. Muito bem. Quando Deus vê este homem envolvido com o pecado, Deus no conselho da Trindade diz: nós precisamos colocar um bloqueio. Porque senão este homem vai continuar comendo da árvore da vida, e então ele viverá para sempre em pecado. Porque agora ele tem uma natureza pecaminosa. Agora ele conhece o mal. Mas ele conhece o mal de uma maneira terrível, porque a sentença para o pecado, para a desobediência, era a morte. Ou seja, era uma quebra de relacionamento com Deus, porque Deus não suporta o pecado. E então, comer da árvore da vida significava viver obstinadamente em pecado contra Deus, para sempre. E Deus falou: não, nós vamos colocar um limite. E aí, abre parênteses, conjecturas. Nós não temos um texto bíblico que afirma isso. Mas essa possivelmente seja a principal resposta para aquela pergunta: pastor, por que a Bíblia fala de gente que viveu 800 anos, 900 anos? O que significa isso? Os dias lá eram diferentes, os anos lá demoravam 1 mês, 2 meses, a contação de tempo era diferente. Não, a contação de tempo, eles tinham outros calendários, com outros nomes, mas a contação de tempo era igual. Então, como que existiam pessoas assim? Conjecturas.
nós acreditamos, uma boa quantia de exegetas, de estudiosos da Escritura, acreditam que aquelas gerações que viveram 900, 700, 600, 500 anos, ainda estavam desfrutando de resquícios deste alimento poderoso do Éden. Porque o homem podia comer da árvore da vida antes da queda. Ele só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore da vida ele se alimentava dela livremente. E é exatamente este tipo de alimentação que gerou ao homem uma condição de saúde tão perfeita que o homem, nas suas primeiras gerações, viveu a quantidade que viveu. E, inclusive, isso foi instrumento de Deus para gerar tantas famílias, e famílias que tinham o mesmo tronco, mas ao mesmo tempo eram gerações distantes, para que realmente os casamentos pudessem haver, e para que, com o tempo, a obra miraculosa de Deus de preservar a raça, mesmo casando irmão com irmão, primo com primo, isso pudesse ser neutralizado com o aumento das gerações. Ok? Então, possivelmente foi o parar de comer da árvore da vida imposto por Deus que foi reduzindo a vida do homem, reduzindo, até um ponto que Deus chega: não, eu vou limitar a vida do homem a isso. E hoje, com todos os avanços que a gente tem, a gente consegue opacos avanços na longevidade, né? Aqui no Brasil nós estamos aí entre 60 e 70 anos para homens e mulheres em estimativa de vida, e aumentando. Agora, com essa crise toda, eu acho que vai cair de novo. Mas na Europa a estimativa de vida já está bem mais elevada, e existem inclusive dificuldades lá, porque geram-se muito menos filhos do que no passado, então a população se tornou uma população muito velha, né? Eu tenho um amigo, uma pessoa próxima, que é missionário lá, e ele pastoreia uma igreja. Ele fala assim: olha, eu estou aqui há 15 anos e eu devo ter feito uns 2 ou 3 batizados, mas já enterrei mais de 100 pessoas. E a igreja só tem idoso, não tem adolescente, não tem criança, não tem jovem, só tem idoso. Aí o pior é que eles estão morrendo, e não é uma renovação, né? Mas voltando aqui, o ponto para nós é o seguinte: sendo este alimento a fonte da longevidade dos primeiros homens ou não, a sentença que Deus tinha estabelecido como o salário da desobediência era que o homem morresse. E então morrer implicava em Deus colocar um bloqueio para que o homem não tivesse acesso mais à árvore da vida. E Deus faz isso. Nós vimos aqui nesse texto, olha: e então o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, expulsou, a fim de que ele lavrasse a terra da onde ele mesmo fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse conteúdo é um conteúdo muito interessante, porque nós vamos encontrar algumas informações muito especiais sobre o que o próprio Moisés vai reconstruir até dentro do tabernáculo, por ordem de Deus, a respeito desta imagem, né? Então, se nós observarmos, por exemplo, Êxodo capítulo 25, versículo 18, nós vamos encontrar Moisés tendo, através de uma circunstância dele e de uma especificação que Deus vai lhe dar através das suas revelações e da aliança que Deus estabelece, as portas abertas novamente. O que simbolicamente seriam as portas do Éden abertas. Deus manda construir um tabernáculo. E Deus diz ao povo que a presença dele estará naquele tabernáculo. E através dos representantes legais, a ordem sacerdotal, o povo voltaria a ter acesso a Deus.
Isso acontece a primeira vez depois de Gênesis 3, do versículo 23, isso vai acontecer a primeira vez em Êxodo capítulo 25. Quando depois de Deus estipular as medidas, a confecção do tabernáculo, o tabernáculo ficar pronto, Deus faz um convite ao homem: agora eu quero me encontrar com vocês. Então, o importante não é qual que era a posição geográfica do Éden. Não, isso não importa. O que importa a respeito do Éden é que o Éden era o lugar onde o homem vivia em comunhão com Deus. O homem se encontrava com Deus na viração do dia. E agora, aonde é este Éden? Este Éden, para os hebreus que estavam voltando do exílio no Egito, esse Éden agora era o tabernáculo. Era o lugar onde eles podiam se encontrar com Deus. Mas ainda assim, e aí que vem o ponto artístico que é fabuloso, havia um véu entre o átrio e o Santo dos Santos. Neste Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. E sabe o que estava desenhado nesse véu? Não sei quem já leu aí o restante do texto, ou já leu sobre isso em Êxodo. Sabe o que estava desenhado nesse véu? A figura de 2 querubins com uma espada nas mãos, cruzada, proibindo a entrada daquele lugar, porque era o lugar da presença de Deus. Não foi por um acaso que esses querubins foram confeccionados ali. Aquilo significava: este lugar só entra quem é comissionado por Deus para entrar. Só entra quem é chamado por Deus. E se entrar de maneira irregular, morre. Lembra da roupa do sumo sacerdote? Era uma roupa cheia de sinos. E ele entrava com uma corda amarrada na altura da cintura. Porque se ele entrasse lá e ele não estivesse da maneira como Deus tinha estabelecido em termos de dieta, de moral, de tudo, ele era fulminado pela presença de Deus. E para que outros não morressem ao entrar para tirar o corpo de lá, eles sabiam que ele tinha morrido se caísse e os sinos fizessem barulho, e então eles pegavam com aquela corda e puxavam o sumo sacerdote lá de dentro. Mas aquele lugar ali, aquele lugar chamado Santo dos Santos, era uma representação do lugar de vida. Era a representação do lugar que o homem foi proibido de entrar. Deus chamou o homem para perto. Pode chegar bem pertinho. Um representante de vocês entra aqui, representando vocês. Agora, o mais interessante, o mais fantástico de tudo isso, e isso anima muito o coração da gente, é que quando você olha lá na crucificação do Senhor Jesus, lá em Jerusalém tinha um templo, não mais um tabernáculo, mas um templo construído com as especificações do tabernáculo que Deus tinha dado. Nesse templo havia também um Santo dos Santos, havia uma cortina extremamente espessa lá no templo, separando o átrio do Santo dos Santos, e nessa cortina tinha o bordado dos querubins. E os evangelhos dizem que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque a cortina da separação entre nós e a fonte da vida foi arrancada, foi cortada, foi quebrada. Por quê? Porque eu não preciso da minha justiça, porque a justiça de Cristo foi lançada sobre mim. E então, através do sacrifício dele, Cristo estabeleceu paz entre nós e Deus. Como é que Deus está nos vendo e nos encarando nesta noite? Ah, pastor, Deus deve estar muito chateado, Deus deve estar muito zangado comigo, porque eu fiz algumas coisas que ele não concorda. Eu vou dizer a você, Deus está absolutamente feliz e absolutamente satisfeito com você, porque entre nós e Deus existe um nome sobre a nossa cabeça, e o nome é Jesus. E quando Deus olha para nós, ele nos enxerga debaixo da justiça do seu próprio Filho. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar de todo o seu coração se tornar aquilo que Deus te comprou para ser.
É isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Quer dizer, eu não sou perfeito, mas Deus me conquistou para ser perfeito. E então, todos os dias da minha vida, eu me esforço, eu corro, eu vou deixando coisas para trás e vou olhando para frente, para o autor e consumador da minha fé, para o meu Redentor, porque eu serei, por um decreto de Deus, por uma obra redentora de Cristo Jesus, eu serei para sempre como o Filho de Deus é, porque Deus está me transformando de glória em glória, mas Ele já está absolutamente satisfeito com a minha vida. Por quê? Porque sobre mim está a justiça do Filho dele. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Deus nunca esteve insatisfeito com Cristo e nunca estará. Aqueles que estão em Cristo, têm e desfrutam da parte de Deus toda a paz, todo o amor e toda a comunhão. Ah, pastor, mas por que eu vivo uma vida tão difícil? Por que eu vivo escravizado a vícios, a pecados? E eu sinto que talvez Deus não me ouve, parece que eu estou sozinho, tudo é tão... Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu já contei várias vezes, que é o que explica essa condição nossa, às vezes, tão precária na nossa caminhada de fé. Conta-se que um certo rapaz, ele tinha um sonho de fazer uma viagem de cruzeiro. Ele queria conhecer um navio, um grande navio de grande porte. Queria fazer uma viagem entre o continente norte-americano e a Europa, de navio. Era o sonho da vida dele. E então diz que ele trabalhou lá algum tempo para juntar um dinheiro para comprar uma passagem num desses cruzeiros marítimos, né? E ele comprou a passagem e extremamente eufórico com a viagem, ele não tinha se preocupado com a questão da alimentação. E depois, com a passagem já em mãos e já muito próximo à data da viagem, ele começou a pensar: mas eu vou passar 15 dias dentro desse navio, eu vou comer o quê? E aí então ele começa a correr e trabalha e junta um pouquinho de dinheiro, mas que não dá para se sustentar. E então ele faz o que? Ele vai lá e compra um saco de pão, e como o norte-americano gosta muito de geleia de amendoim, creme de amendoim, comprou lá um pote de creme de amendoim e falou: o que importa é fazer a viagem. Eu não estou nem aí para comida. Eu passo 15 dias comendo pão com geleia de amendoim, fácil. Aí, no dia do embarque, aquela felicidade toda, aquele navio gigantesco, e coisas para ver, coisas para conhecer, gente bonita, e ele todo empolgado. Quando dá a hora lá da refeição, ele vai para o canto dele, lá no quarto dele, pega lá o seu pão com geleia de amendoim e come, e o povo festejando naquelas mesas, naqueles restaurantes do navio, e ele: não, isso para mim não tem importância. E foi. Ele passou o primeiro dia, no segundo dia, pão com pasta de amendoim, de manhã, de tarde, de noite, e aquelas mesas maravilhosas, aqueles banquetes extraordinários. No terceiro dia, o pão já não caiu muito bem, aí a coisa já não ficou muito legal, ele já perdeu o ânimo de sair, passou quase que o dia inteiro no quarto. No quarto dia, ele já não suportava o cheiro do pão, nem do creme de amendoim. E ele foi passando mal, e aquilo foi dando um desespero, e por fim, quando chegou no quinto dia, ele procurou um funcionário do navio e falou: olha, eu faço qualquer coisa, eu faço limpeza, eu descasco batata, eu cozinho, eu faço qualquer negócio, mas pelo amor de Deus, eu preciso comer outra coisa. E contou a história dele lá. Aí o tripulante do navio falou: mas o senhor está com o seu bilhete de passagem aí, posso dar uma olhadinha? Não, estou sim. Aí mostra o bilhete. Viu, o senhor não leu aqui no bilhete da passagem do senhor que está tudo incluso? O senhor tem direito a comer onde o senhor quiser aqui dentro do navio. A vida precária que a gente vive como crente, não é porque a obra de Deus foi incompleta ou porque ela ainda está precisando de alguma coisa. É a gente que não se apropria daquilo que está revelado aqui, ó, palavra de Deus. É a gente que ouve pregação, estudo, entra por aqui, sai por aqui, 3 dias depois eu não lembro mais nada. É a gente que não fala com Deus, não lê o bilhete, não fala com o tripulante. É a gente que
tenta viver o cristianismo como se nós fôssemos inventores dele. Nós não somos. Eu não tenho que ficar achando nada. Eu tenho que ler o que está escrito. E o nosso bilhete de passagem para o céu está escrito, está tudo incluso. Você não tem que ganhar mais nada. O sacrifício já foi feito. Tudo isso está aqui em Gênesis. Tudo está. Tudo já está anunciado. O capítulo 3 de Gênesis é um capítulo que fala sobre a graça. Não, pastor, é um capítulo que fala sobre o pecado. Não, é o capítulo que fala sobre a graça de Deus. A graça que o homem vai conhecer, que antes da queda ele não conhecia, mas agora ele vai conhecer. Um Deus que criou o homem e lhe deu uma autonomia para que o homem pudesse se voltar contra a própria perfeição que Deus lhe deu. Para que ele caísse. Mas para que caído, ele percebesse que ainda há possibilidade de um relacionamento com Deus. Porque esse Deus é um Deus que além de justo, de santo, de criativo, de perfeito, de majestoso, de santo, ele também é um Deus gracioso. E a Bíblia inteira é um tratado sobre como glorificar a Deus por causa da sua graça. Foi assim que Deus vestiu o homem, não com folhas de figo, mas com uma roupa, com uma vestimenta boa, resistente, suficiente. Foi assim que Deus fechou o jardim, fechou o acesso à árvore da vida, mas depois abriu através do Filho dele, de Cristo Jesus. É assim que eu tenho certeza da vida eterna. Por quê? Porque hoje eu tenho acesso a Cristo. E tendo acesso a Cristo, eu tenho acesso a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É Bíblia. Que Deus nos ajude a guardar estas informações tão importantes. Gênesis 3, o assunto principal não é o pecado. O assunto principal é o Deus gracioso que resolve o nosso problema com o pecado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque as nossas roupas de folhas de figo nunca foram suficientes. Não foram para os nossos pais, Adão e Eva, e não são para nós. Tudo que nós fazemos, ó Deus, é muito pouco, e é muito fraco, e é muito pequeno, para cobrir, ó Deus, toda a vergonha que sentimos e que às vezes até ignoramos a respeito de nós mesmos e dos nossos atos pecaminosos. Mas a roupa, a vestimenta preparada pelo Senhor, a justiça do teu Filho Jesus, essa sim é suficiente para nos cobrir das nossas injustiças e das nossas vergonhas. Obrigado, ó Deus, porque esta obra é 100% feita pelo Senhor. Porque se ela dependesse em menos de 1% de qualquer um de nós, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Porque de nós mesmos nós nada podemos fazer. Mas, ó Deus, muito obrigado pelo Senhor ser um Deus gracioso. Muito obrigado pelo teu Filho ter manifestado graça e misericórdia do Senhor a nós. Obrigado pelo sacrifício que Ele realizou na cruz. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter revelado estas coisas através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito ao coração de cada um de nós. E que agora, ó Deus, conhecedores disso, nós vivamos, ó Deus, para Te agradar, nós vivamos para Te adorar, nós vivamos para Te exaltar. Nós, ó Deus, nos alimentamos, ó Deus, das firmes promessas que estão registradas na Tua palavra. Que a gente não viva, ó Deus, um cristianismo decadente, fraco, um cristianismo enganado, iludido com uma série de fantasias criadas pela mente humana, mas que nós vivamos esse cristianismo bíblico, bem alicerçado na Tua palavra, conhecedor, ó Deus, daquilo que o Senhor fez, que o Senhor anunciou desde o princípio e realizou na história. E que assim, ó Deus, nós vivamos, ó Deus, de glória em glória, debaixo da Tua graça, ó Deus, vivendo cada dia mais próximos e mais parecidos do Senhor, por causa da Tua obra
transformadora, regeneradora, santificadora na nossa vida. Ó Deus, que estas roupas, que estas vestimentas perfeitas do Senhor possam revestir a nossa vida a cada momento. E que nós, ó Deus, usemos toda a nossa força para louvar e glorificar o Teu nome e anunciar isso aos outros, porque é isso que o Senhor nos deixou para fazer. Não sacrifícios, não tentativas ridículas de adquirir algum favor espiritual do Senhor através de meritocracia. Não, de jeito nenhum. Ó Deus, que o Senhor nos faça lembrar que a função, o propósito da nossa vida, debaixo da Tua graça salvadora, é viver para, ó Deus, glorificar o Teu nome e levar outros a glorificar o Teu nome também, anunciando-lhes o Evangelho de Cristo Jesus. Que as aflições, os medos, as tristezas que o pecado pode produzir na nossa vida, gerando culpa e vergonha, que elas sejam todas, ó Deus, curadas da nossa mente e do nosso coração, pela ação do Teu Santo Espírito, pela comunhão, ó Deus, com o Senhor, pela paz que temos em Cristo Jesus, porque a Tua palavra diz que não há mais condenação para os eleitos do Senhor. É o Senhor quem os justifica, o Senhor que não poupou o Seu próprio Filho, porventura, diz a Tua palavra, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Ó Deus, faça-nos lembrar disso e crer nisso, para que a gente não viva, ó Deus, esse cristianismo desfigurado, sem identidade, que é ensinado por aí. Mas, ó Deus, que nós vivamos, ó Pai, seguros, firmes e alegres e contentes, sabendo que estamos nas mãos do Senhor, e das Tuas mãos ninguém pode nos arrancar. Que assim, ó Deus, nós saiamos daqui, ó Deus, animados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém.